Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista. Todas as terças a gente tem aqui o encontro marcado, um bate-papo, às 7 horas da manhã. É uma live rapidinha, uma live aí de 30 minutinhos, de 20, 30 minutinhos. As lives, né? Sempre me perguntam, as lives, elas ficam salvas no YouTube. Eu não deixo salvo aqui no Instagram, porque no YouTube fica mais fácil de vocês acompanharem, se vocês quiserem pausar, se vocês quiserem acelerar, se vocês quiserem anotar alguma dúvida. Então, todas as lives que a gente faz, desde lá do ano passado, elas estão lá no YouTube. Então, se vocês quiserem ver os temas que a gente já conversou, quiser rever algum tema, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha, tá? Normalmente as lives elas sobem pro YouTube ou hoje à noite ou na quarta de manhã. Então, se você também não puder ficar até o final da live, ela vai lá pro YouTube, tá? Então, como eu falei pra vocês, a live de hoje não tem um tema fechado. É uma live Pergunte a Nutri, uma live Tira Dúvidas. Então, eu abri aí uma caixinha de perguntas e vocês foram colocando as dúvidas, né? Ao longo aí do dia de ontem. Eu separei algumas dúvidas pra gente estar conversando aqui. Então, vai ser nesse esquema. Tem algumas dúvidas que eu separei, mas se vocês quiserem colocar dúvidas aí para eu estar respondendo, eu vou respondendo ao longo da live, beleza? Então, vamos começar? Vamos lá? Gente, como eu falei, eu separei algumas perguntas da caixinha de pergunta, mas eu também separei perguntas que eu sempre recebo aqui de forma recorrente de vocês, tá? Uma das perguntas... Oi, Júnior, tudo bem? Uma das perguntas que mais me fazem aqui é a seguinte: Nutri, cheguei aos 40 anos, eu não consigo mais emagrecer. Antes, lá com 20, 30 anos, eu fechava a boca e rapidinho emagrecia. Agora com 40 eu não consigo mais emagrecer. Ou então não, entrei na menopausa, engordei um pouco, não tô conseguindo emagrecer, né? Então por que é tão difícil emagrecer com 40, com 50 anos? Por que é tão difícil esse processo de emagrecimento com o passar da idade? Então vamos lá, essa resposta que eu vou dar aqui, ela serve para uma série de outras perguntas que vocês me fazem, tá? Então é muito importante vocês prestarem atenção. Por que é tão difícil emagrecer depois dos 40, depois dos 50? Por que é tão difícil emagrecer na menopausa? Por que se ganha muito peso na menopausa e esse processo de emagrecimento ele fica tão complicado? Então vamos lá. Todos nós, né, temos fases na nossa vida, temos o nosso ciclo de vida, nosso ciclo evolutivo. Então a gente tem a infância, a adolescência, a nossa fase produtiva e reprodutiva, tem a nossa fase madura, e quem comanda todas essas fases são os nossos hormônios, que eu tanto falo aqui com vocês, né? Então, nós mulheres em específico, a gente ainda tem o nosso ciclo menstrual, que quem comanda são quem? Nossos hormônios. Eu costumo falar que o nosso ciclo menstrual é como se fosse o pão de açúcar aqui no Rio. Então a gente tem uma hora que um hormônio está baixo, outra hora o hormônio está alto, tem uma hora que todos os hormônios estão mais baixos, e tudo isso influenciado pelos nossos hormônios, comandado e gerenciado pelos nossos hormônios. A gente ainda tem o nosso ciclo circadiano, nosso ciclo noite e dia, que é comandado pelos nossos hormônios. Então todas as fases da nossa vida é influenciada e comandada pelos nossos hormônios. Quem gerencia a nossa vida são os nossos hormônios. Então, a nossa saúde hormonal, ela está diretamente relacionada com o nosso processo de envelhecimento. E os nossos hormônios, eles têm uma relação direta com os nossos neurotransmissores. Então, toda a nossa saúde hormonal está influenciada pela nossa saúde emocional, tá? Só que esses hormônios, eles são altamente influenciados pelo nosso estilo de vida. Então, a forma com que a gente leva a nossa vida vai ser diretamente influenciado, né, vai influenciar diretamente os nossos hormônios. Então, a nossa alimentação, o nosso sono, se a gente usa bebida alcoólica, se a gente usa drogas, se a gente faz ou não atividade física, o contato com os poluentes ambientais,
tudo isso vai influenciar diretamente na nossa saúde hormonal e nesse nosso processo de envelhecimento. Então, o que você faz com 20, com 30 anos, vai impactar diretamente na sua saúde hormonal com 40, com 50 anos. Então, lá aos 40, aos 50 anos, você vai colher o que você plantou lá com 20 e com 30 anos. Então, se o nosso processo de envelhecimento ele é comandado pelos nossos hormônios, e esses hormônios eles vão impactar diretamente lá quando a gente tem 50 e 60 anos, se a gente cuida bem desses hormônios com 20, com 30 anos, se a gente faz aí uma plantação e a gente cuida dessa plantação, dessa sementinha com 20, com 30 anos, lá com 40 e 50 anos, o fruto que a gente vai colher vai ser maravilhoso, né? Então, se a nossa saúde hormonal ela foi ok, a gente cuidou bem dela com 20, com 30, lá no nosso processo de envelhecimento, a nossa saúde vai estar melhor do que quem não cuidou muito bem desses hormônios lá com 20, com 30 anos. Então, por que que você, com 40 e 50 anos, tem uma dificuldade muito grande de emagrecer? Por que que quando você entra na menopausa, você aumenta de peso e o teu emagrecimento é mais difícil? Porque você está colhendo as escolhas que você fez lá com 20 ou com 30 anos. É natural e fisiológico, você não é a mesma de 20 e 30 anos. Então você tem que se preocupar com que todo esse ciclo seja da melhor forma correta para que você consiga se manter dentro de um envelhecimento que vai acontecer, mas o mais saudável possível. Então, assim, uma mulher com 40 e 50 anos que está precisando emagrecer, né? Por que que ela tem essa dificuldade de emagrecer? Primeiro, ela não é a mesma, né? De 20 a 30 anos atrás. Ela mudou dentro desse processo de emagrecimento. Uma das questões que mais alteram dentro do processo de emagrecimento, além da sua saúde hormonal, é a sua saúde muscular. Então, lembra que eu falei para vocês que para ter um emagrecimento, um dos princípios básicos é o déficit calórico? Ou seja, você tem que comer menos do que você gasta. Então, com 20, com 30 anos, você gastava X calorias, não era isso? Com 40 e 50, essa quantidade calórica que você gasta hoje é menor. O teu corpo precisa de menos calorias aos 40 e 50 anos do que precisava lá aos 20, aos 30 anos. Só que você continua comendo igual a 20 e 30 anos atrás. Então, não adianta, a conta não fecha. Você não consegue emagrecer. Não é isso? Fora isso, durante o processo de envelhecimento, é normal a nossa massa muscular diminuir. E essa massa muscular tem um impacto direto no teu gasto energético diário. Então, lá com 20, com 30 anos, você tinha uma saúde muscular que propiciava um gasto energético maior. Hoje, com 40 e 50 anos, é normal que a gente tenha perda de massa muscular. Mulheres na menopausa têm uma redução de 30% da massa muscular. Se essa massa muscular impacta diretamente no quanto que você gasta de energia por dia e ela veio diminuindo ao longo dos anos, esse seu gasto energético diminui. Por conta de quê? Não só por conta da sua saúde hormonal, mas por conta de uma redução de massa muscular. E o que você tinha que ter feito lá quando você tinha 20, 30 anos? Trabalhar a manutenção dessa massa muscular e o ganho dessa massa muscular, para que esse impacto da redução de massa muscular não chegue tão grande aos 40 e 50 anos e você não tenha tanta dificuldade de manter e de emagrecer nessa sua fase madura. Mas o que você faz a vida inteira, né? O que é comum que a gente veja? Você tem lá 20, 30 anos, você vem mantendo o teu peso e você deu um aumento de peso. Aí o que você fez a vida toda? Fechou a boca, entrou pra academia, começou a correr igual uma louca na esteira, ficou 2 meses na academia correndo igual uma louca na esteira, fechou a boca, emagreceu. Não é assim que vocês fazem? Faz 20, 30 anos é assim. Engordei, o que eu faço? Fecha a boca, entra pra academia e começa a correr na esteira igual uma louca. Emagrece e sai da academia. E aí continua fazendo tudo errado, não é assim? Só que o que acontece? Quando você faz isso, você não prioriza uma questão básica, que é o quê? Manter a tua massa muscular.
fortalecer e ganhar músculo, para favorecer com que esse metabolismo continue ativo. Aí você chega aos 40, 50 anos e fala assim, bem, eu vou fazer o que eu fazia com 20, com 30 anos. Eu vou fechar minha boca e vou correr igual uma louca. Só que isso não funciona mais, gente, porque o teu gasto energético é menor. Por que é menor? Porque você perde músculo. Então, o que você tem que fazer desde sempre? O que você tinha que ter feito? Manter a tua massa muscular e trabalhar o aumento desse músculo para manter o teu metabolismo ativo, para quando você chegar aos 20, aos 40 e 50 anos, que esse processo de envelhecimento de perda de massa muscular acontece, o teu metabolismo continue alto. Só que não é isso que acontece, você vem perdendo massa muscular, o teu metabolismo cai, e aí não adianta, você tem que comer muito menos para perder peso, tá? Então, é possível emagrecer na menopausa? É possível. É possível emagrecer aos 40, aos 50 anos? É possível, só que é mais difícil, principalmente porque há 20, há 30 anos atrás, você não se preocupou com as escolhas que você fez em relação à tua saúde hormonal, à tua saúde muscular. E tudo isso se agrava como? Porque lá com 20 anos você começou a usar uma pílula anticoncepcional. E aí você vem usando essa pílula anticoncepcional durante 20 anos. Você imagina como que está a tua saúde hormonal. Você imagina como estão os seus hormônios androgênicos, né? O que são os hormônios androgênicos? Testosterona, DHT, que são hormônios fundamentais para a manutenção da tua massa muscular. Então, além de você não se preocupar em manter tua massa muscular com 20, com 30 anos, para manter teu metabolismo sempre mais alto, você ainda usou anticoncepcional durante uma vida inteira, durante 20 anos, bloqueando, diminuindo a produção de hormônios fundamentais para a manutenção da tua massa muscular. E aí você chega aos 40 com uma massa muscular péssima, achando que tem que comer a mesma coisa que comia com 20, com 30 anos, e achando que só correndo você vai emagrecer. E não vai. E aí é o que eu falo pra vocês, com 40, com 50 anos, é possível emagrecer? É possível reduzir gordura corporal? É super possível. Só que o trabalho é muito mais difícil do que quando você tinha com 20, com 30 anos. Porque você não fez o trabalho que você tinha que ter feito, tá? Então, uma mulher de 40, 50 anos que precisa emagrecer, o que ela tem que fazer? Tem que comer menos? Tem que comer menos. Muito menos do que ela comia com 20, com 30. Porque o gasto energético dela hoje é diferente. Mas ela tem que fazer exercício de força. Tem que ganhar músculo. Por quê? Porque quando você ganha músculo, o teu metabolismo aumenta. Você acelera o seu metabolismo. Então, uma mulher hoje de 40, de 50 anos, com uma boa massa muscular, responde muito melhor ao emagrecimento do que uma mulher que tem uma massa muscular horrível, porque usou hormônio a vida inteira e porque não priorizou o exercício de força, tá? E principalmente, quando chega aos 40, 50 anos, é o que eu falo com as minhas pacientes, gerencia sua expectativa, porque o processo de emagrecimento com você não vai ser tão rápido igual você tinha 20, 30 anos. Por que não vai ser rápido? Porque o teu metabolismo é diferente. Porque você não priorizou esse ganho de massa muscular. Então, o nosso trabalho, você tem que ser um trabalho um pouco mais longo. Por quê? Porque além da dieta, você vai ter que fazer exercício de força. Além da dieta, a gente vai ter que fazer modulação hormonal, muitas vezes, que necessariamente não precisa ser com hormônios, mas a gente pode usar uma série de ativos para modular todos esses hormônios, para que você tenha uma resposta positiva no emagrecimento. Mas não vai ser rápido. E daí tem que gerenciar a expectativa. Por que tem que gerenciar a expectativa? Porque lembra que comanda o emagrecimento é o nosso comportamental? Então, muitas vezes, você fala assim, nossa, mas eu emagrecia 5 quilos em 2 meses. Hoje, para reduzir 5 quilos, eu demoro 6. Você vai ter que gerenciar essa sua expectativa, para que você não perca a disposição, o foco na dieta durante esse período, para que o seu comportamental não te leve a sair da dieta, porque você está achando ela que está sendo muito lenta. E vai ser lenta, gente, porque você não se preocupou com isso quando você tinha que se preocupar. Por isso que eu sempre falo, se você é mãe aí de um jovem de 18, 20 anos, conversa já com ele, né? É isso que eu converso com as minhas pacientes, né? Nós, mulheres, temos um benefício que é passar com o médico de forma periódica, pelo menos uma vez por ano, desde os nossos 15, 16 anos, que é ginecologista. Se cada ginecologista falasse para cada menina que ela atende
que ela tem que se preocupar com a tua alimentação, com o seu exercício de força, que tem que fazer musculação. Se cada ginecologista falasse para cada mulher aí de 15, 16 anos que ela atende, que ela não pode ficar bebendo bebida, que ela não pode ingerir bebida alcoólica, que não pode usar droga, que tem que dormir direito, que tem que gerenciar o seu estresse, essa mulher chegaria aos 40, 50 anos muito melhor do que muita mulher que está chegando hoje. Mas isso não é falado. Então, se você é mãe, né, de menina principalmente, fala com ela, fala, olha filha, é hoje que você tem que se preocupar. Para quando você chegar aos 40, 50 anos, que o processo de envelhecimento é fisiológico, você esteja bem, você consiga estar respondendo bem aos estímulos que você gera. Então a preocupação tem que ser antes. Mas se você não se preocupou com isso antes, se você já tem hoje 40, 50 anos e nunca se preocupou em fazer boas escolhas para você chegar aos 40 e 50 anos, com uma saúde hormonal, uma saúde muscular ok, para propiciar esse emagrecimento, é possível. Eu falo para você que é possível. Só que o trabalho é mais longo, porque não é só fechar a boca. Tem que fazer musculação, tem que fechar a boca, tem que cuidar da tua saúde hormonal como um todo, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como é possível. Vou pegar aqui o telefone, vou virar ele. Vou só mostrar uma paciente aqui, porque é super possível que isso aconteça. Peraí. Ó. Essa daqui é uma paciente minha, olha quanto ela estava pesando eu acho que é julho de 2020, olha lá, 74,3 kg. Essa avaliação aqui foi desse mês, 64,5 kg. Tudo que ela reduziu, ó, tava com 27,100 de gordura, hoje atualmente 17,200 de gordura. Então ela perdeu aí 9,8 kg de gordura. E a massa muscular dela, ela aumentou 1,4 kg de julho de 2020 até hoje. Então, quase um ano e pouquinho, né? Olha a idade dela, 63 anos. Ou seja, gente, é possível reduzir gordura com 60 anos. Ela perdeu quase 10 quilos, 9,8 kg de gordura e aumentou massa muscular. Mas veja, a resposta do aumento de músculo dela foi de 1,4 kg em quase um ano e meio. Mas o que ela fez? Ela fez musculação? Essa paciente nem fez musculação. Ela teve que fechar a boca ao máximo. A gente teve que regular a quantidade de proteína que ela comia, porque conforme você vai envelhecendo, você vai comendo menos proteína, né? Então a gente teve que regular a quantidade de proteína. A gente teve que... ela faz exercício mais cardio, né? Mas foi possível aumentar. Essa paciente não faz modulação hormonal, não faz reposição hormonal. Então, veja, é possível. Mas essa paciente foi super disciplinada. Então, tem que gerenciar essa expectativa, porque tem que ser claro, olha, tem que fechar a boca, tem que fazer exercício físico, tem que modular os hormônios. É mais trabalhoso do que era há 20, 30 anos atrás. Mas é super possível, tá? E se você começar o quanto antes, trabalhar isso, melhor, tá? Tem uma outra paciente aqui, essa aqui não vai dar pra mostrar muito bem, tá? Deixa eu mostrar essa aqui. Essa daqui, ó, ela tem a idade dela, cadê a idade dela? 61 anos. Ela tem 62 quilos, tá? Olha a massa muscular dela, 26,300. Olha aqui, ela tá no máximo da faixa de normalidade dela. E a gordura dela tá aqui em 15,100. Gente... Essa paciente, ela é uma triatleta, ela faz prova de Iron, ela já fez 7 provas de Ironman, o Iron Full, tá? Pra quem não sabe, o Iron Full é você andar 180 de bike, correr 42, fazer uma maratona e ainda nadar. Então, eu acho que a natação é de 3 km. Ela tem 61 anos, gente. Olha a quantidade de massa muscular que ela mantém. Essa paciente faz reposição hormonal, tá? Mas ela treina muito, 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 gente. Ela faz treino de corrida, de bicicleta, todo dia ela nada. E a gente consegue manter essa massa muscular, mesmo a atividade física dela, não sendo a prioridade a musculação. Mas ela mantém a musculação. Ela faz musculação, se eu não me engano, 2 a 3 vezes por semana. E a gente consegue manter uma massa muscular adequada. Mas o trabalho é muito grande. No caso dela, ela precisa fazer reposição hormonal, porque o cortisol dela aumenta muito por conta da atividade física e os hormônios sexuais dela caem. Mas é super possível, só que o trabalho é muito mais pesado. Então, se você começar o quanto antes, melhor. Então, se estiver aí na live
uma mulher de 20, de 30 anos, começa agora a se preocupar com a sua saúde hormonal, com o teu estilo de vida, com a sua saúde muscular, para que quando você chegue aos 40, 50 anos, você chegue tranquila nesse climatério, nessa menopausa. Beleza? Gente, vou passar para uma outra dúvida. Falei muito rápido, tem alguma dúvida? Vamos lá. Fora o uso de anticoncepcional, não praticar exercícios diários aos 40 anos. Você aparece com uma doença autoimune. Exatamente, né? Então, o que acontece? A segunda dúvida ia ser exatamente sobre isso. Conforme o tempo vai passando, esses hormônios também vão envelhecendo. A gente só envelhece porque os nossos hormônios envelhecem, tá? Então, se você não cuida dos seus hormônios, você acaba desregulando todo um processo, uma saúde imunológica, que se você tem predisposição a desenvolver uma saúde imunológica, você vai lá e desenvolve, tá? A segunda pergunta que eu recebi foi justamente sobre isso, tá? Foi sobre psoríase. O que a psoríase tem a ver com o intestino? Qual é a relação? Vamos lá, gente. A psoríase é uma doença autoimune. Assim como Hashimoto, lúpus, rosácea, alopecia areata, tudo isso é doença autoimune, tá? Todas as doenças autoimunes são doenças do sistema imunológico. Então, por exemplo, artrite reumatoide não é uma doença articular, é uma doença imunológica que ataca as articulações. Hashimoto não é uma doença da tireoide, é uma doença autoimune onde você ataca a tua tireoide. Então, a base do tratamento de uma doença do sistema imunológico é cuidar do sistema imune, né? Então, por exemplo, não adianta cuidar da psoríase, que foi a pergunta que eu recebi, só passando creme na pele, só passando shampoo no cabelo, né? Você tem que cuidar do sistema imunológico. É claro que você vai cuidar do órgão que está sendo atacado, da inflamação que está sendo causada por conta desse ataque do sistema imunológico. Mas você tem que cuidar da base, que é o sistema imunológico. E a nossa sede do nosso sistema imunológico é o intestino. Então, você não cuida do sistema imunológico sem cuidar da tua sede. Não adianta. Não adianta cuidar do sistema imunológico só tomando vitamina D, sem cuidar da sede do sistema imunológico, que é o intestino. Então, existe uma total relação do intestino com as doenças autoimunes, tá? Então, a base do tratamento de uma doença autoimune é o nosso intestino. Eu vou mostrar uma figura aqui pra vocês, que eu já falei sobre isso aqui, mas eu acho que com figura fica mais claro, tá? Vamos lá. Então, aqui, olha, isso aqui são células intestinais, estão vendo? Isso aqui são células intestinais saudáveis. Tá vendo ela toda rosinha, bonitinha? Tá vendo esse cadeadinho aqui? Esse cadeadinho, ele junta essas células, deixando elas bem juntinhas, fazendo com que nada passe aqui. Um paciente com doença autoimune, ele tem essas células assim, ó, mais inflamadas e todas abertas. Esses cadeadinhos não existem. E aí tudo pode influenciar na saúde desse intestino, fazendo com que esses cadeadinhos se abram. Olha aqui a menopausa. A menopausa, uso de antibiótico, uso de alimentos alergênicos, alimentos onde você não faz uma boa digestão dele, né? Como o glúten, então proteínas mal digeridas, medicamento, toxina, tudo isso pode quebrar esse cadeadinho e deixar essas células mais inflamadas, mais vermelhinhas. Tá vendo que abre um espaço aqui? Então, as proteínas mal digeridas, os alimentos alergênicos, alterações hormonais da menopausa, tudo isso faz com que entrada de toxinas venham para nossa corrente sanguínea, superativando o nosso sistema imunológico. E daí, se você tem alguma predisposição a desenvolver uma doença autoimune, você vai desenvolver. Então, é muito comum, por exemplo, você ter um estresse e esse estresse piorar essa barreira intestinal, abrindo esses cadeados que eu mostrei. Quando você abre, se você tem aí um consumo alimentar inadequado, com proteínas que são mal digeridas por você, você leva essa proteína mal digerida para o teu sangue e você
Quando essa proteína chega no teu sangue, o teu sistema imunológico enxerga aquilo ali como um vírus, uma bactéria. E ele fica super ativado. E aí você que tem predisposição a desenvolver o lúpus, você vai lá e começa a ficar cheia de ferida. Você vai lá e começa a atingir a tua tireoide. Você vai lá e começa a atingir a tua articulação, quem tem artrite reumatoide. Então é muito comum, por exemplo, eu falar assim, quando que piora o teu lúpus? Quando eu tô muito ansiosa. Por quê? A ansiedade, ela gera aí uma série de toxinas, toxinas que a gente mesmo produz, que faz com que esses cadeados se abram. E aí você começa a ter inflamação nesse intestino. Então não adianta ficar passando creme se você continuar estressada, se você continuar ansiosa, se você não cuidar dessa sua saúde emocional. E lembra que eu falei pra vocês, gente, que a nossa saúde emocional é diretamente influenciada pela nossa saúde hormonal? Então, nossa saúde hormonal, ela tem uma ligação direta com os nossos neurotransmissores, que cuida da nossa saúde emocional. E essa saúde emocional, quando não tá perfeita, vai alterar as células intestinais, piorando um quadro de autoimunidade. Então, a gente tem que fortalecer esse nosso intestino. E como que a gente fortalece esse nosso intestino? Comendo comida de verdade. Verdura, legume, fruta, né? Como que a gente... E é possível fechar esse cadeadinho? Que é uma pergunta que muita gente me faz. É possível fazer com que essas células fiquem rosinhas, bonitinhas de novo, sem inflamação? É possível fechar esses cadeados? É totalmente possível. É complicado? É. Leva tempo? Leva. Mas é possível. É possível a gente entrar em remissão de uma doença autoimune. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que nos livrar de toxinas, de agrotóxicos, de pesticida. A gente tem que comer direito. A gente tem que parar com o uso de medicamento de uso crônico para fechar esses cadeadinhos. A gente tem alguns ativos que ajudam no fechamento desses cadeados, né? Própolis, cúrcuma, glutamina, tudo ajuda a fechar esses cadeados. Tem os pré-bióticos, os probióticos. E é um trabalho que leva tempo. Por isso que eu falo para vocês, a sede do nosso sistema imunológico é o nosso intestino. Então, a gente tem que melhorar o nosso intestino para depois cuidar de todo o resto. Então, não adianta ficar cuidando de uma doença imunológica, ou não adianta a gente pensar em fortalecer o nosso sistema imune só tomando vitamina D. Porque o cuidado tem que ser lá na base, lá na sede, tá? Então, quando a gente vai construir uma casa, não adianta comprar primeiro o piso. A gente tem que trabalhar a fundação dessa casa. Não adianta ficar preocupado com o lustre da casa, sem antes preocupar com a fundação. Né? Então tem que preocupar com a fundação. Eu já dei essa dica aqui para vocês. Quem tem aí a Amazon Prime, tem uma série dentro do Amazon Prime chamada O Corpo. E dentro dessa série tem vários episódios. E tem um episódio intestino. E eles explicam de forma super didática isso que eu tô falando aqui para vocês. Vocês vão entender claramente sobre isso. É no Amazon Prime, chama O Corpo. Eu acho que, se não me engano, é o 3º episódio, que chama Intestino. Quem não tem Amazon Prime, fecha por um mês, que é R$ 9,90, gente, é baratinho, tá? Vê lá esse episódio, que vocês vão entender de forma clara por que você tem que cuidar do seu intestino pensando em saúde imunológica, tá? Mais uma dúvida que gente, se tem uma dúvida, vai mandando aqui, tá? Mais uma dúvida que eu recebi aqui de vocês, que eu sempre recebo, gente. Eu acho que eu vou gravar vou gravar só essa parte da live e colocar assim na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem disso. Sobre jejum, tá? Se shot com limão quebra jejum, se vinagre quebra jejum, se café quebra... Gente, não quebra jejum, tá? O que não quebra jejum? Café não quebra jejum, chá não quebra jejum, shot de limão com própolis não quebra jejum, vinagre não quebra jejum. Claro, né? Tudo isso sem açúcar, beleza, gente? Então, chá não quebra jejum, café não quebra jejum, shot não quebra jejum, vitaminas que você toma de manhã, né, em cápsulas, não quebra jejum. Café aditivado, esses cafés que estão na moda, ó, até botei aqui uns exemplos. Super Coffee, Power Focus, Power Coffee, todos esses cafés aí que estão na moda. Não quebra jejum. Tá, gente? Se você usar meia... Não precisa usar... Não é pra usar o copinho inteiro, não. Metade do copinho não vai quebrar o jejum. Café com leite de coco também. Se usar um pouquinho de leite de coco, não vai quebrar o jejum. Beleza, gente? Outra coisa que me perguntam sobre jejum. O que come na quebra do jejum? O que eu devo comer na quebra do jejum? Tá?
Quando o jejum pode ser usado para N situações, tá, gente? Para controlar a citocina inflamatória, para modulação hormonal, para periodização de treino. Quando a gente faz o jejum para emagrecimento, a função dele é manter a insulina baixa, que é um hormônio aí que, quando alto, dificulta o nosso emagrecimento, né? Então, o princípio do jejum no emagrecimento é manter essa insulina baixa. Se na quebra do jejum você coloca essa insulina lá em cima, você perdeu toda a finalidade do jejum. E o que é a insulina? É um hormônio que é liberado para colocar a glicose para dentro das nossas células. E o que libera a insulina? Muito carboidrato. Então, se você quebra o jejum com um copão de suco de laranja, não adiantou nada esse jejum, tá? Se você quebra o jejum com um pratão de macarrão, não adiantou nada esse jejum. Se você quebra o jejum com um prato de risoto, não adiantou nada esse jejum. Então, o jejum tem que ser quebrado com muita verdura, com muito legume, com frutas de baixa carga glicêmica, com proteína, com gordura boa. E é um prato, se você quebra o jejum no almoço, então é um prato de saladona, com tomate, com palmito, com pepino, com uma proteína, com azeite. Se você quebra o jejum no café da manhã, você quebra o jejum umas 10 horas da manhã, é um ovo mexido, é um abacate, é um leite vegetal batido com abacate, com uma whey. Então, gente, para quebrar jejum, evita comer carboidratos de alta carga glicêmica se você quer emagrecer, tá? Porque o princípio é manter a insulina mais baixa, beleza? Outra pergunta que me fazem sobre jejum. Quantas horas eu devo fazer de jejum? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Se você está começando o jejum agora, eu indico começar com 14 horas de jejum. Faz 2 semanas, passa para 16 horas de jejum. Você não precisa fazer jejum todos os dias. Faz jejum aí 3 vezes na semana, 3 dias consecutivos. E vai aumentando gradativamente esse tempo de jejum, tá? Você não precisa fazer jejum todos os dias. Você não precisa fazer 18, 24 horas de jejum. Começa aos pouquinhos. Você não precisa fazer todo dia. 14, 16 horas, tá? É uma questão que sempre me perguntam. Outra questão em relação à dieta que me perguntam. Nutri, banana é low carb, farelo de aveia é low carb, sei lá, batata é low carb, pode comer batata no low carb? Gente, não existe, grava essa frase, não existe alimento low carb, beleza? Não existe alimento low carb. Low carb é uma estratégia nutricional, é uma estratégia de monitoramento de carboidrato, tá? Ao longo do teu dia. Então, não existe alimento low carb. O low carb é uma estratégia nutricional. Então, quando você está no processo de emagrecimento, a gente vai estipular o quanto de calorias você tem que comer ao longo do dia. Então, a gente chegou lá. Juliana tem que comer 1.200 calorias ao longo do dia. Eu vou estipular o quanto de carboidrato Juliana vai comer. Dentro de uma estratégia low carb, esse quanto de carboidrato pode ir até mais ou menos 120, 130 gramas dia. Mas esse quanto de carboidrato também vai ser definido em relação à composição corporal dessa Juliana, tá? Então, vamos lá. Vou estipular para Juliana que ela coma 70 gramas de carboidrato ao longo do dia. Tá dentro de uma estratégia low carb. Então, das 1.200 calorias, 70 gramas vai ser de carboidrato. Bem, beleza. E o que ela pode comer de carboidrato? O que for dentro da rotina dela. Nossa, Juliana ama comer banana. 100 gramas de banana tem 25 gramas de carboidrato. Se ela pode comer 70 ao longo do dia, a banana pode entrar. Desde que o restante do dia ela complete o que falta aí. Então, ela precisa de 70. Ela comeu 25, o restante a gente vai dividir na quantidade de carboidrato. Juliana ama comer arroz. Beleza. 100 gramas de arroz tem mais ou menos 25 gramas de carboidrato. Se ela pode comer 70 no dia dela, ela vai tirar e vai comer o restante aí das 35 gramas de carboidrato. Entenderam, gente? Então, não existe alimento low carb. Existe estratégia low carb. Dentro da estratégia, cada pessoa, dentro da sua individualidade, vai ter uma quantidade de carboidrato que você pode consumir. Dentro dessa quantidade de carboidrato, a gente vai estipular quais os melhores carboidratos para você comer.
E aí, por que o pessoal fala assim, ah, mas é melhor comer, vamos colocar, abobrinha no low carb do que comer batata? Por que isso, gente? Porque 100 gramas de abobrinha tem 5 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz tem 25. Ou seja, para chegar na quantidade, né, você precisa comer 100 gramas de abobrinha, tem 5 de carboidrato. 100 gramas de arroz tem 25. 5 vezes mais. Então, se você come meio quilo de abobrinha em relação a 100 gramas de arroz. Ou seja, se você precisa trabalhar com volume para você se sentir saciado, é melhor comer meio quilo de abobrinha do que 100 gramas de arroz, não é mesmo, gente? Mas, se você ama comer arroz, se você comer pouquinho já te satisfaz, porque é uma questão sua de paixão pelo arroz, então come o arroz. Come lá o arroz, sabendo que você já comeu 25, você tem o restante para comer ao longo do dia, entendeu? Então não existe alimento low carb, o que existe é uma estratégia low carb e a gente vai trabalhar dentro das suas preferências com esses alimentos ao longo do dia, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Quem pela manhã pode fazer jejum? Digo correr em jejum. Gente, aí vai depender da individualidade de cada pessoa, né? Pode correr em jejum, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum treinar em jejum, correr em jejum, tá? Porque o que mais importa no jejum, vocês ficam muito preocupadas com o jejum em si. Mas o que mais importa no jejum é a janela de alimentação. O que você come fora do jejum, tá? Porque você pode fazer jejum aí de 12 horas. Mas se no restante do dia você come igual um elefante, gente, você não vai emagrecer, né? Porque o que mais importa é o que você come na janela de alimentação, tá? Então pode correr em jejum, pode treinar em jejum, nada disso vai influenciar essa influência tua. Você pode correr, você pode treinar em jejum e pode continuar sem emagrecer, porque na janela de alimentação você está comendo pra caramba, tá? Então o mais importante do jejum é a janela de alimentação, não é especificamente o jejum, beleza? Imagina, gente, vocês fazem jejum aí, você dormiu 8 horas. Aí você fica em jejum até ter o almoço. Se do almoço até o jantar tu come pra caramba, tu não vai emagrecer. Porque sempre, gente, o que comanda o emagrecimento é o quê? Déficit calórico, tá? Você tem que comer menos do que você gasta. Beleza? 7h38, gente. Tem mais alguma pergunta por aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem... 12 horas de jejum é ruim? Não, não é ruim. Se é o que você consegue fazer agora, ótimo. É o mínimo que você consegue. Aí, se você tentar aumentar um pouquinho, você vai mudando aí o seu corpo vai ficando acostumado, né, com 12. Ficou acostumado com 12? Passa para 14, né? Pode começar com 12 de jejum, não tem problema, tá? Gente, quais alimentos bons para comer na quebra do jejum? Então, Alessandra, foi o que eu expliquei aqui. O jejum pode ser para N situações. Se é um jejum para emagrecimento, a finalidade é deixar essa insulina sua baixa, tá? A insulina é um hormônio que pode aumentar esse acúmulo de gordura corporal, tá? Então, e a insulina é liberada quando você come carboidrato. Então, se o intuito do jejum é fazer com que você emagreça, a quebra do jejum tem que ser com alimentos com uma baixa carga glicêmica, com baixa quantidade de carboidrato. Então é muita verdura, muito legume, frutas com baixa carga glicêmica, proteína, tá? Então é um prato cheio de salada, com legumes, com uma proteína de boa qualidade, um frango, uma carne, um peixe. Colocar ali um azeite, um abacate. Se for um café da manhã, um ovo mexido, um abacate, um shake de proteína com leite vegetal. Então, evitar suco de laranja na quebra do jejum, evitar macarronada, evitar um pratão de risoto, evitar um pratão de batata na quebra do jejum. Por quê? Para que você não eleve tanto a tua insulina, tá? Oi, Lilica, tudo bom? Usa o suco na quebra de jejum. Não, um suco que não quebra jejum. Suco de maracujá sem açúcar não quebra jejum. Um suco verde com uma maçã pequena não vai quebrar o jejum. Com kiwi não vai quebrar jejum. Um suco de maracujá, falei maracujá, né? Uma limonada não vai quebrar jejum. Um suco de morango sem açúcar não vai quebrar o teu jejum, tá? Quer dizer, é para ser usado na quebra do jejum. Todos os sucos
Agora, desculpa, gente, agora que eu entendi a pergunta. Um suco que não quebra o jejum. Então é para usar durante o jejum. O único suco para você usar durante o jejum é o suco de limão, tá, gente? O suco de limão não vai quebrar o jejum. Todos os outros sucos vão quebrar o jejum. Agora, qual suco usar na quebra do jejum? Acabou o jejum, o que você toma de suco? Suco de maracujá, suco de morango, suco de limão, suco verde, não vai prejudicar na quebra do jejum, tá? Mas durante o jejum, o único suco que vocês podem tomar é suco de limão, tá? Acabei de correr em jejum. Lilica. Lilica tá super adaptada em correr em jejum, é a melhor coisa, né, gente? Correr de barriga vazia. A maçã seca no chá quebra o jejum? Não, no chá não, gente. Se botar maçã, mas se você não comer a maçã, tudo bem. Se você botar só ela no chá pra dar um gostinho, não vai quebrar não, tá? Beleza, gente? Gente, essa live, ela tá gravada, tá? Não fica aqui no Instagram, ela vai lá pro YouTube. Hoje à noite, amanhã já tá lá no YouTube. Quem perdeu o início da live, quem não conseguiu assistir ela toda, chegou aqui agora, vai lá no YouTube, dá uma revisada, tem outras lives, todas as lives estão lá, né, gente? Então, passa lá no YouTube pra rever a live, pra ver as outras lives, beleza? Gente, um beijo, até semana que vem, até terça-feira que vem. Essa semana vai ser uma semana de tirar dúvidas, então se vocês tiverem... Eu recebi um monte de dúvidas, gente, eu só consegui responder 3 aqui na live, já são 7h40. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aí no direct, coloca aí no feed pra gente ir conversando, tá? E durante a semana eu vou tirando essas dúvidas de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Quem sabe a gente faz uma outra live e tira dúvidas, porque tem um monte de dúvida que eu não respondi aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.